Olá, paz e bem para todos. Este é o terceiro vídeo de uma série sobre a Páscoa de Jesus, a Páscoa cristã. E nós estamos num período, ou dentro do calendário litúrgico, calendário cristão, como preferirem, esta é a época mais importante. Essa é a época que nós devemos toda a atenção para que possamos rememorar a Páscoa de Jesus, que começa lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 12, com a instituição da Páscoa pelo nosso Senhor Deus. E isso você pode perceber, você pode aprender, pode recordar no vídeo de ontem, no segundo vídeo, que está disponível para você. Eu espero que você leia o capítulo 12 do livro de Êxodo para compreender bem o início da Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento, lá do Egito, instituída no Egito, está conectada com a Páscoa de Jesus e a Páscoa de Jesus com o Antigo Testamento. A Bíblia é uma narrativa só de um plano de Deus para todos nós. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas e eu vou aqui tentar rapidamente esclarecer ou reforçar o que eu falei ontem. Primeiro, sobre as ervas amargas. As ervas amargas, elas simbolizam, elas retratam a dificuldade do povo de Deus no Egito, quando um rei que recebeu eles na época de José, recebeu bem pela posição de José, mas depois outros reis, outros faraós foram se sucedendo, e até que chegou 400 anos depois, um faraó que fez com que o povo de Deus estivesse semi-escravo no Egito e passando por dificuldades. Este povo que estava no Egito passando por dificuldades, eles pediram a Deus, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e providenciou então a saída do Egito. A Páscoa, como falamos ontem, significa passar adiante. Então tem um episódio do capítulo 12 que retrata, que simboliza, que significa o termo Páscoa, passar adiante. As ervas amargas, como me perguntaram, é para que haja memória sobre os tempos amargos do Egito, memória de um tempo em que eles passaram dificuldades. Representa também, na época do Egito, um período em que eles estavam passando essa dificuldade e logo depois eles foram resgatados pelo Senhor, saindo dessa dificuldade, indo para a terra prometida. As ervas amargas têm a ver com que, quando eles comiam um determinado tipo de erva, aquele sabor, aquele amargor continuava ali nos sentidos, e isso era para lembrar, para simbolizar. A cada ano que a Páscoa era repetida como memorial, como ritual nas famílias em Israel, as ervas amargas eram para que eles entendessem que passaram um período de amargor no Egito, um período de dificuldade, mas Deus veio em socorro deles. Isso é uma passagem, um simbolismo maravilhoso. Um outro ponto a destacar é que Deus fez justiça. Fez justiça porque a resistência do faraó e dos egípcios, ela estava representando uma resistência diante do poder de Deus. O Senhor mandou várias pragas para que o faraó pudesse entender quem estava no comando, quem estava pedindo, quem era o soberano ali. E o faraó não cedia. Então, nós precisamos entender que a resistência do faraó representa até hoje as nossas resistências diante de um Deus poderoso, diante de um Deus criador, diante de um Deus salvador, diante de um Deus misericordioso. Até hoje, nós repetimos a resistência e a oposição a Deus, mesmo diante de todas as evidências de que Ele é um Deus em nosso favor. Nós podemos até pensar no apóstolo Paulo, quando ele fala aos livros, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 2, quando Paulo fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Seguiam a cultura desse mundo, a ordenação mental desse mundo, o egoísmo desse mundo, o pecado desse mundo. E o príncipe do poder do ar, que é o inimigo, é o maligno, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E a palavra-chave aqui é viver na desobediência. As pessoas lá no Egito estavam vivendo na desobediência. Os egípcios estavam vivendo na desobediência. E o Senhor foi ao encontro deles para um ato de misericórdia. Neste período, neste trecho de Êxodo 12, um destaque enorme para nós devemos lançar luz, é entender que um Deus justo, diante da desobediência, diante da oposição aos seus feitos, aos seus atos, é um Deus justo para despejar a sua ira ali no Egito, ali para castigar de verdade os egípcios e também para confrontar e vencer o que eles chamam, que o texto do Êxodo chama de deuses do Egito. No Egito tinham vários deuses, né? Então, ali o Senhor pôde despejar a sua ira naqueles que resistiam, naqueles que desobedeciam, como é até hoje. Por isso o simbolismo da Páscoa no Antigo Testamento ele tem muito a ver, totalmente a ver com a Páscoa cristã. Tanto é que nos versículos 12 e 13 nós vamos encontrar ali a aplicação do juízo, a aplicação da ira do Senhor e ao mesmo tempo a aplicação da misericórdia do Senhor. Quando diz no capítulo 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, ali é a justa ira contra um povo rebelde. Se Deus é o Criador, se Deus é o soberano, se Deus oferece todas as condições para que nós possamos entender quem somos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos conhecer, e nesse conhecimento de Deus, nós vamos reconhecer que nós somos faltosos, nós somos negligentes, nós somos desobedientes. Isso é fundamental para que a gente conheça a vontade, o direito de Deus quando Ele quer, quando Ele for despejar sua ira sobre todos os pecadores. Então, é assim que a gente encontra misericórdia. Ao mesmo tempo, esse é um Deus que Ele é justo, e por ser justo, Ele vai aplicar a sua ira nos filhos da desobediência. Ao mesmo tempo, esse é um Deus que oferece misericórdia. Ele diz assim, olha, como, por outras palavras, eu não tenho prazer em aplicar a minha ira. O meu prazer é oferecer misericórdia. E é isso que ele fez, isso que ele fez com o seu povo, lá nos Hebreus. Então ele pediu que o cordeiro que fosse imolado nas suas casas, em cada uma casa, como vimos no vídeo passado. Então o sangue do cordeiro, ele era ali pintado, manchado nas portas. E quando o anjo exterminador do Senhor, aplicando a ira do Senhor contra a desobediência daquela região, ele encontrava o sangue e via que ali não poderia aplicar o juízo dele, porque ali um cordeiro foi oferecido. Ali um cordeiro foi oferecido no lugar. Porque ali havia obediência aos mandamentos dele, a quem ele era, o nosso Deus. E ele então ele não entrava e não a praga, a 10ª praga, não era aplicada ali naquela família ou naquelas famílias. Esta é a ira de Deus. Ao mesmo tempo, o sangue do cordeiro era a oferta da misericórdia. Isso nós vemos até o dia de hoje, quando Jesus Cristo foi para a cruz e ali o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi para a cruz e ali na cruz também ele ofereceu o seu sangue. Você sabe que Jesus Cristo na cruz, eu vou falar isso em outros vídeos, Jesus Cristo na cruz, ou indo para a cruz, ele estava falando, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, que eu não beba desse cálice. Que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus, o cálice do decreto de Deus. É o cálice que Deus
ele aplicaria a ira de Deus a todos nós ou a todos aqueles que são desobedientes diante da oferta dele, diante da misericórdia dele. E no versículo 13 está aqui, no livro do Êxodo, no capítulo 12, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E é isso que quer dizer, o sangue nas portas no Egito simboliza o que nós recebemos hoje. O que nos livra da ira do Senhor, o que nos livra da condenação do Senhor, hoje é o sangue de Jesus, o sangue vertido em nosso favor. Nós dependemos desse sangue, nós dependemos de acreditar no que ele fez na cruz, do que ele sofreu na cruz. Nós dependemos de crer que ele recebeu do Senhor Deus, do Pai, a ira que caberia a nós. E eu convido você para que reflita muito sobre isso, porque é isso que traz para você uma mudança, uma inversão, uma conversão, uma transformação na sua vida. E aí você passa de uma situação para outra. Você passa por uma escravidão de desobediência, de erro, de pecado, de vida longe de Deus, e aí você passa para uma vida de salvação, de liberdade, uma nova vida, uma nova transformação, de companhia com Deus. É isso que modifica toda a tua vida. E é isso que nós devemos buscar em olhando para Jesus, quem é Jesus, o que fez Jesus por nós, e o que ele fez por nós não tem preço. Nós não podemos pagar. Nós não podemos fazer nada pelos nossos méritos para receber esta maravilha de salvação, de libertação. Essa Páscoa de Jesus, essa passagem de Jesus. Quando o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos, aqueles que tiverem que receberem o sangue de Jesus, aqueles o Senhor vai passar adiante, porque não há condenação para quem recebe, para quem crê no sangue de Jesus derramado por nós. Esse é o significado da Páscoa, desde lá do Antigo Testamento, da saída do Egito, até os dias de hoje, quando hoje nós evidenciamos a Páscoa de Jesus, ou seja, Jesus na cruz vencendo a morte e totalmente ressuscitando para a vida. Esse é o maior presente, esse é o maior tesouro. E o nosso Senhor quer que você receba isso. Você viva desfrutando desse tesouro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo sobre o significado da Páscoa. Amém.